Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Quem fala aqui é o Miguel, né? Eu sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin e a degradação da segurança pública, que são, na verdade, tópicos relevantes para essa conversa. Eu estou aqui com o Faúda, ele que é P2P, ex-policial militar e bacharel em segurança pública, e nós vamos discutir exatamente sobre esse tópico. Fala aí, Faúda. Tudo bem, senhores? Estamos aqui para um bate-papo quase informal, né? E uma troca de ideias visando o crescimento de todos. Quando o Miguel fala ex-policial militar, na verdade eu sou militar da reserva, né? Pensar em ex, às vezes a gente é levado a crer que foi desligado ou se desligou. Eu não, eu cumpri minha jornada toda e ao ter passados os 30 anos, fui obrigado a me afastar. E aí, me dedicar agora a esse novo modelo de segurança que é Bitcoin, né? Então, se pudesse, você continuaria até não ter mais fim, né? A carreira militar é algo que vai te apaixonando e te aprisionando também. E por ser, de certa forma, uma vida mais simples, né? No militarismo, até para fazer café, tem um manual de como fazer. Tudo que tu vai fazer na tua vida militar está escrito o que tu pode fazer e o que tu não pode, né? E se tu não fizer o que tu não pode, tu não tem nenhum sabor durante a tua vida. Já numa vida civil, não, né? Tu pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe. E, porém, o custo de fazer algo que a lei não te proíbe pode ser inimaginável, né? Por exemplo, tu pode pichar o muro de alguém, a lei proíbe, né? Tu pode pular de cima de um prédio, a lei não te proíbe, tu pode pular, né? Só que o É, preço que tu vai pagar pode ser sim, vida, né? fato. E Talvez aí seja é esse, na mais verdade, um dos complicado motivos, essa né? vida civil, né? Talvez seja esse um dos motivos para, por exemplo, o Renato Amoedo ter essa resistência de sair da vida como policial, possivelmente. Ele diz que é tão somente devido aos partos, né? Devido aos processos internos. Mas eu acredito que a pessoa acaba se acostumando com o estilo de vida. Aqui em São Paulo, estar respondendo a processo administrativo não te impede de se desligar da força pública, né? E ao se desligar, o processo imediatamente perde a razão de ser e é arquivado, né? Lá no estado onde ele trabalha, pode ser um pouco diferente o direito administrativo. Mas eu Verdade. acredito que daria para se desligar assim mesmo, respondendo PAD. É possível. E sobre a ideia, Faúda, da perda de confiança do Estado que as pessoas passam por hoje, em relação à crise, da segurança pública, porque outrora você simplesmente pensava que era um erro meramente administrativo e que depois de 4 anos você poderia ter um novo governador e aquilo poderia mudar drasticamente, mas depois de várias administrações de forma consecutiva, já parece um problema sistêmico, né, que independente das mudanças eventuais das pessoas em cargos chaves e acréscimo de especializações que podem até ser comparadas às atitudes de outros governos no exterior, parece que nada muda. Qual é a sua opinião quanto a isso? A meu ver, a sociedade brasileira ela peca em esperar do Estado, né? E todos nós parece assim que fomos ensinados a esperar que o papai Estado nos forneça tudo. A Constituição, quando ela diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e obrigação de todos, o legislador, quando escreveu isso, quero crer que ele pensou mais em que a população
participasse ativamente da segurança pública. Porque é inegável que, se homens de bem não fizerem nada, o mal ele se propaga com uma força muito grande. E a gente ficar esperando só do Estado não dá certo, porque não tem policial para patrulhar todas as ruas de todos os municípios, né? A força policial ela é levada para os lugares onde a estatística mostra que tem um índice maior de violência ou de crimes. E ao acontecer isso, naturalmente que o crime e a violência mudam de endereço. Aliado a isso, as leis fracas que a gente tem, que quase idolatra bandido, né, no nosso país, permite que o mal não se sinta punido. Isso também dá força para ele agir. E nessa nossa sociedade, onde a todo momento a gente ouve não reaja, quando alguém se arvora em ser bandido e coloca uma arma na cinta e vai para a rua para tomar propriedade de outros, ele tem a certeza que não vai ter resistência nenhuma. E aqui em São Paulo há muitos roubos que acontecem num sistema que a gente chama aqui de mão grande. O ladrão não tem nada a não ser uma postura ameaçadora. E só com isso já faz com que a vítima lhe entregue os seus pertences. E as pessoas em volta, elas caminham na rua como se fossem zumbis, assim, não percebem nada do que está acontecendo, ou se percebem, não querem se envolver, né? Isso também permite o mal crescer e a violência aumentar. Porque cada um de nós deveríamos repreender o mal, né? No mínimo gritar, ou não quer gritar, não quer se envolver, chamar o 90. É o efeito NPC, eu Aqui eu diria. tive efeito. NPC, você Né? age como se fosse um mero Isso, figurante, um isso, sim. personagem secundário. Sim. Aqui eu tive uma experiência pessoal certa vez, onde alguém me ligou para falar comigo um assunto social. E aí estava falando comigo, eu estava na ativa essa época. Aí a pessoa olhou assim, telefone, segurando o telefone, me disse, olha, a farmácia está sendo roubada. E continuou andando e falando comigo. E daqui a pouco disse, desculpa, eu vou ter que desligar que eles vão tomar meu telefone. Ué, por que não chamou um A 90? pessoa passou em frente a um estabelecimento que estava sendo roubado, viu aquilo, identificou, me falou, mas não parou a ligação para discar o 90 e passar dados. Pois é. E também não me disse onde era o local, né? Eu fiquei sabendo que tudo aquilo aconteceu sem saber onde era para nem deslocar alguém para lá, né? Que Então é loucura. isso, o efeito NPC. Todo mundo anda na rua, não é problema meu e tá tudo bem. Só que não é problema meu até ser, né? Verdade. Só O que dia que eu for aí, sorteado. Ah, só que aí existe outro ponto, né? Porque assim, a gente reclama muito sobre a corrupção, sobre a ineficiência do Estado, que deriva dessa má gestão estatal, nesse caso. E claro, você também tem esse outro ponto, que eu nem citei, mas é bem apresentável, que seria como as pessoas se acostumaram a essa realidade que é abominável, mas que já se tornou parte do cotidiano. Mas eu diria que existe um ponto-chave que até está totalmente correlacionado com o Bitcoin, que seria a própria erosão do Estado de Direito. Que hoje parece que o próprio governo ele se torna uma ameaça à liberdade e aos bens jurídicos, né? Você não sabe de quem você precisa de fato se proteger e a quem socorrer, porque você não pode socorrer a si próprio, uma vez que você não tem formas de se defender. Você precisa esperar exclusivamente uh, o poder público, né, usar a violência contra aquele que está ameaçando os bens jurídicos, mas, ao mesmo tempo, você vai atrás, por exemplo, do Estado, nesse caso, e você também o vê como outra ameaça. Como você acha que isso se dá? isso enquanto indivíduo.
A gente não pode, né? Não tem o poder de se defender hoje no Brasil, né? Mas, enquanto sociedade, nós temos todos os poderes necessários para mudar isso, né? A única coisa que eu costumo dizer que todo mundo no Brasil é culpado na ação ou na omissão. Então, aquele que perpetra crime contra outro é culpado na ação. Ele resolve ir lá cometer violência e tomar a propriedade de outro. Mas todos aqueles que veem isso acontecer e não fazem nada, sequer se indignam, eles são todos também culpados na omissão, né? Então, esperar do Estado é querer demais, assim, a meu ver, né? Porque o Estado é falido e sempre foi falido. E o melhor é que ele seja tão falido que ele não nos atrapalhe enquanto sociedade, né? Mas a gente foi acostumado a querer que alguém faça tudo por nós. Chega ao cúmulo, não sei se acontece aí no teu estado, mas aqui no meu estado tem praças públicas em locais caros, assim, o metro quadrado, onde o mato toma conta e a população para de ir porque a prefeitura não limpou. E Isso daqui a acontece pra pouco, caramba. isso. E aí, daqui a pouco, quem está frequentando lá aquela praça que deveriam ser crianças frequentando em brinquedos, quem que passa a frequentar lá? O usuário de entorpecente e o vendedor de entorpecente. E aí toda a sociedade perde. Simplesmente porque ninguém pensa, não, eu vou baixar o mato ali para o meu filho brincar. Fato. Tem que esperar o poder público vir. E o poder público, quando vem limpar o mato, ele gasta do nosso dinheiro o suficiente para fazer 2 praças daquela. Porque a Cara, licitação é pura verdade isso. superfaturada e tudo mais. Então, a gente, na nossa preguiça, a gente se coloca mais à mercê do crime, e se a gente for instigar o Estado para fazer o que a gente gostaria, quase que a gente permite que a corrupção seja mais arraigada, né? Então, o ideal era fiscalizar o Estado, né? Mas isso dá trabalho, sair de casa e participar lá das audiências públicas, ver as contas, né, do que está sendo gasto, né? Fiscalizar o vereador, né? E também tomar posse dos espaços públicos para dar um bom uso a eles, né? Com certeza. Depois que se instala lá o usuário de droga, toda a sociedade perde aquele espaço e pronto, nunca mais reaver, né? Porque ninguém quer esse confronto com esse pessoal, né? Quando seria mais fácil só manter o terreno numa estética militar, enquanto o terreno está sendo mantido lá, o inimigo não invade. Mas se a gente abandona, porque a gente não pensa nem em carpir o mato, aí a gente perde como sociedade, né? E atualmente, como sociedade, o indivíduo não pode andar armado no Brasil. Mas essa lei aí foi feita à revelia da decisão popular, né? Porque na época do plebiscito, o que ganhou foi poder estar armado. Mas todo mundo se calou, né? Votou de um jeito, mas não cobrou, né? Às vezes a gente pensa que isso não tem nem força, né? Eu muitas vezes penso que não vale a pena protestar e tal, mas recentemente a história nos mostrou o poder do protesto e de um protesto pacífico, que foi a história do Pix, Uhum. que o governo ia fiscalizar e não sei o que, foi tanto barulho na internet que o governo voltou atrás. Então, a gente precisa fazer esse barulho enquanto sociedade, para que os péssimos brasileiros que se empenham em política tenham uma conduta mais ilibada, pensando mais na sociedade, né? Porque quando a gente diz político não presta, nenhum presta, e política é tudo uma coisa ruim, a gente deixa eles à vontade. E ninguém pode ficar à vontade, né? Porque é mais fácil
para o ser humano, não sei se todos, né, mas o brasileiro ele precisa estar sempre se policiando para ele não fazer o errado, né? Porque o errado para a gente parece quase certo nos dias de hoje, né? O natural. Agora me diga o seguinte, hoje, por exemplo, você mesmo citou aí que a maioria da população tende a buscar a solução mais preguiçosa e esperar por terceiros para uma solução. Só que o governo, no caso, que você também até conceitou e definiu como falido, e eu concordo absolutamente, não pode acabar buscando a mesma ideia, que hoje se torna cada vez mais possível a ideia de um governo que não sabe controlar suas próprias contas, recorrerem à expropriação de patrimônio. É tanto que a maioria das pessoas vão atrás do Bitcoin como essa proteção, né, em termos de insegurança, né, para garantir essa blindagem financeira contra confiscos. Qual é a sua ideia quanto a isso? Nós precisamos proteger o patrimônio, né? Principalmente que temos votado de forma terrível, né? E como diz bastante lá o 38, fala muito da curva de Laffer, né? Uhum. Atualmente, a gente já deve ter ultrapassado o patamar em que é sustentável arrecadar através de imposto. Ou seja, é quase que natural pensar que expropriação pode começar a qualquer momento no Brasil, né? Então, o correto do ponto de vista libertário é que não houvesse governo, né? Mas a gente não consegue mudar isso de uma hora para outra. Então, nos cabe se proteger, principalmente quando a gente tem uma situação que está clara. Qualquer um que olha agora sabe o que vai acontecer daqui a um ano, né? A gente tem esperança de que mude, mas tem um grande receio de que piore, né? Por conta das nossas urnas, nem na contagem de votos do carnaval usa urna eletrônica. Mas para escolher o mandante maior do país, a gente usa esse tipo aí de contador de votos, né? Isso me deixa temerário. Não tem como negar. Agora me diga o seguinte: e se, por exemplo, devido a essa grande exposição da maioria da população a esse tipo de proteção contra a inflação e contra crises econômicas que são protagonizadas pelo próprio Estado, como você sugeriria, então, já que você também tem esse grande aspecto positivista, sempre a favor da lei, sobre a ideia de simplesmente o Estado advir até a população e dizer, olha, se você utiliza Bitcoin, você faz parte do crime organizado, né? E se você simplesmente utiliza o Bitcoin também, tão somente para garantir certa privacidade, como ocorre hoje com o direito, com o dinheiro físico, digo, você também é um criminoso. Então, como é que um cidadão, um indivíduo comum, resolve esse dilema de estar contra um princípio ou se não contra o Estado? Esse é um dilema difícil, até para eu pensar sobre isso aí, porque não dá para ir contra o Estado, né? Ele é infinitamente mais forte. Mas não dá para a gente aceitar que crime seja, por exemplo, uma conduta que hoje não é crime, se torne crime só por conta de que o Estado quer se financiar. Isso é inaceitável, né? Diferente de pensar como homicídio, por exemplo, ou como o próprio roubo, né? É algo que a qualquer pessoa é demonstradamente errado fazer, né? É algo que está nas leis mais antigas, desde que o mundo é mundo, que são os 10 mandamentos. Agora, de repente dizer que você não pode proteger a tua propriedade e o futuro da tua família
Porque o jeito que tu pensa em se proteger faz com que o Estado perca financiamento, é quase que nos dizer que a gente vai ser bandido com orgulho, né? Porque nós vamos ter que proteger nossas famílias e nossos patrimônios. E se o custo disso for ser bandido por conta de que Bitcoin vai ser criminalizado, paguemos esse preço. Ou votemos com o pé, como diz o 38, né? Eu acho que esse Buscamos seria a lugares forma mais melhores. lógica, né? Também porque ninguém quer ser um Marte, eu diria eu. Não, Agora, não tem outro. A única forma de se proteger é pensar em autocustódia, né? E teoria das bandeiras, não tem outra coisa, né? é o que eu ia te A perguntar nossa agora, né? sociedade. Porque, assim, você já verificou, como eu, que infelizmente quando a gente entra numa situação, né, em que o Estado ele distorce completamente a ideia de privacidade, torna isso um crime, uma desculpa também para justificar essa vigilância financeira, você precisa ter algumas estratégias individuais para segurança e também para autossuficiência. Eu também ia perguntar para você quais seriam as suas, né, pelo menos aquelas que você é capaz de compartilhar conosco. As minhas autocustódia, né? Bitcoin autocustódia e morar em uma cidadezinha na fronteira. Uma cidadezinha que te permite ter um bom quintal, né? E que, na maioria das vezes, essas cidades têm terrenos baratos. Você consegue comprar ou simplesmente tomar posse. Ter no fundo do quintal uma pequena criação de subsistência, né? Dá atualmente para ter aí umas 20 cabeças de bezerro, ou de, como chama, ovelha, por exemplo. Dá para ter criação de peixe numa caixa d'água, né? Uma pequena horta. Por vezes tem um rio próximo para tu pescar. E se a situação aqui apertar demais, é cruzar a fronteira, né? Só que para isso tu tem que ter, como posso dizer, propriedade líquida contigo e que é inconfiscável. E aí só tem uma, né? Exato. Como diz lá um cidadão lá no YouTube, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Mesmo que você não acreditar por não saber o que é, você tem que pôr o pé nessa água aí. Porque se tiver perdido, se não valer nada daqui a 10 anos, qualquer outra coisa que tu tivesse também não ia valer nada. Aqui no Brasil, né? Casa, ou dinheiro no banco, ações, a tendência daqui a 10 anos está tendendo a zero, né? E se o Bitcoin for a zero também, paciência, né? Mas nesse momento aqui, ele é a melhor possibilidade, né? Eu diria Tem que no muita água final. para passar embaixo dessa ponte aí. Uhum. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Pode ser que em 10 anos aí ele nem exista ou não valha nada. Mas nesse momento aqui é a melhor possibilidade que a gente tem. É, no E final dados os fundamentos dele, acredito. Sim, eu acredito que no final, se você verificar, tanto no primeiro plano ou no segundo, que você falou sobre permanecer no Brasil perto da fronteira ou mudar de país, você seria obrigado, querendo ou não, a acumular Bitcoin. Porque só assim você consegue também poder de compra suficiente para fazer com que isso seja possível. Porque hoje qualquer condição salarial ou até formas de empreendedorismo estão reduzindo de forma significativa é, qualquer forma privada de fato se autofinanciar. Você vê até pela renda das pessoas e pela destruição da moeda fiduciária, né? sim, sim. Perfeito. E para finalizar, eu acho que, já que a gente já falou sobre a crise no país e sobre segurança pública,
eu diria assim, existe solução? Há como o Brasil ser El Salvador, ou ser uma Singapura no futuro, e que de fato, mesmo que a gente, claro, vai acumular Bitcoin por uma condição de hedge, no final a gente tenha um futuro melhor, né, onde não necessariamente seria necessário você sair de uma grande metrópole e ter que se abrigar nos confins de São Judas? Eu acho que a tendência nossa aqui é sempre sair de grandes metrópoles, porque em lugares menores, onde todo mundo conhece todo mundo, é mais fácil expulsar o mal do que em lugares grandes que nem esses, onde ninguém sabe quem tu é, então se algo te acontecer, paciência, é estatística, né? Não tem, as grandes cidades, num futuro bem próximo, eu acredito que vão se esvaziar. Então não tem jeito, né? It's over. Não, não tem jeito. É. Infelizmente é isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar, Faúda, você tem algo mais a acrescentar? Parafraseando outros, né? Estuda Bitcoin ou se arrepende amargamente. Não, eu, assim, quando conheci Bitcoin, a minha primeira compra, minha filha estava para nascer e alguém me falou disso e eu disse, deixa eu testar isso aqui, né? Eu comprei o equivalente a R$ 160. Isso foi em 2016. Aquela quirelinha lá de satoshis, hoje valem mais de R$ 1.000. Se eu tivesse deixado R$ 100 na caderneta de poupança, hoje valeria 16, né? Poder de compra. Então, meu, o que eu digo a todo mundo que me conhece é: tu não acredita? Eu não tenho muito tempo para te explicar, como dizia Satoshi, né? Mas faz um voto de fé, meu. Baixa uma wallet aí, ó, pega um dinheiro que tu daria a um amigo sem sentir raiva por não receber nunca mais e troca em Satoshi e põe aí na carteira para tu ver daqui 2 anos como vai ser. É uma boa reflexão. Você vai ver, por meio de um experimento, né, controlado, como de fato ocorre o fator inflacionário da moeda e deflacionário do Bitcoin, porque você ganha duas vezes aí, né? Sim, sim. E quando você estuda e começa a aprender e começa a salvar o teu tempo de trabalho, o teu sangue, o teu suor, salvando em Satoshi, mesmo em épocas de queda que nem agorinha, você fica com aquela impressão de que tudo no mundo está ficando mais barato a cada dia. E isso aí, só isso aí já não tem preço, né? Caramba, é verdade. Então, Bitcoin não tem preço, o preço é infinito. Fiat é isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal para os próximos conteúdos. E, claro, se vocês quiserem falar com o Faúda, porque ele também é P2P, o contato dele vai estar aqui na descrição, certo? Então, agradeço ao Faúda pela participação e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Um abraço, Miguel. Fica com Deus. Valeu. Um abraço, pessoal.